Olá pessoal, tudo bem? Bom, passando aqui para gravar mais um vídeo da correção aí da prova do concurso de professores de matemática do estado de São Paulo, tá? Então, mais uma vez aí, gostaria de agradecer o pessoal que tem acessado o nosso canal, visto os vídeos, tem feito aí os comentários, também bastante gente se inscreveu nos últimos dias, então agradecer aí de coração. Com as inscrições de vocês aí, eu consegui atingir lá a meta de 1.000 inscritos, tá? Então, isso ajuda bastante a gente aí no canal, essa necessidade de 1.000 inscritos. Então, só gratidão mesmo pela inscrição de vocês, tá? Se puder se inscrever, a gente agradece, até porque o objetivo desse canal, ele começou em janeiro, a gente trabalhar aí com metodologias para ajudar o professor da área de matemática, tá? Então, se inscrever aí, você constantemente vai estar recebendo aí material, tá? Obviamente que agora a gente atingiu a meta e a gente pretende cada vez mais se dedicar ao canal, tá? Bom, eu tenho respondido, procurado responder aí as pessoas que têm feito comentários na medida do possível, mas eu não tenho o tempo inteiro, tá? Hoje, por exemplo, estou sentando aqui para gravar o vídeo, mas eu dei aula da 10 aulas, então das 7 até as 5h20, corrido aqui. A gente está aqui para fazer mais um vídeo e eu vou resolver uma questão que bastante gente pediu lá nos comentários, eu estou resolvendo, tá? Por que que eu achei importante ir lá fazer a prova? Eu já disse que eu não vou concorrer à vaga sendo aprovado ou não estou concorrendo, não tenho o objetivo de assumir o cargo. Mas ter ido lá fazer a prova, vamos dizer que a gente sente na pele essa questão de concurso. Então, tenho visto muita gente fazendo os comentários, depoimentos, até abrindo um pouco o coração do concurso, ó, o concurso não é para mim, desistir. Eu acho que a gente não pode desistir, tá, gente? A gente tem que insistir, ir estudando, se dedicando, porque eu já estou mais velho aí, estou com 53 anos e logo, logo vou chegar numa faixa aí de parar, né? Se bem que eu gosto da profissão, talvez continue, mas quero reduzir. Mas concurso sempre vai ter, tá? Eu acho que dessa última vez até demorou bastante, tanto o concurso da prefeitura como do estado. Mas a gente sempre vai ter concurso. Então, vai se preparando, vai acreditando, que eu acho que compensa, tá? E ter feito a prova, quando eu venho trazer resolução, eu tenho um pouco esse feedback do que eu encontrei lá. Então, vou trazer aqui mais uma questão para vocês, a pedidos de muitos, que era a questão lá da função do segundo grau que a gente tinha, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, então vamos lá. Está aparecendo aí na tela essa questão aqui da função quadrática, tá? E olha que bacana aqui, porque essa questão eu comecei a resolvê-la, tá? E essa questão, quando eu estava resolvendo, ela deu uma travada para mim. Eu fui por caminho, eu falei, pô, mas eu estou pensando a lógica, o raciocínio corretamente. Mas um errinho inicial aqui me complicou, tá? Então eu fui fazendo, gastei mais tempo nessa, foi uma das que eu gastei. Eu até falei da prova do estado que eu gostei dela porque ela tinha tempo. Quem fez a da prefeitura era uma prova mais fácil, mas ela não tinha tempo. Chegou que no final, muita gente, eu pelo menos, fiquei com questões em aberto que não tive tempo. E essa, apesar de mais difícil, ela tinha tempo, foi suficiente. Então, isso que era legal. Então, vamos lá. Essa experiência mostra que o que que é o concurso? Ter ido lá resolver, o que que é o concurso? Quais as dificuldades, às vezes as interpretações, os cuidados que a gente tem. Então, ele falava assim, para a elaboração de uma situação problema envolvendo função quadrática,
um professor tem as seguintes informações. Então, quando eu leio isso, eu falo assim, eu estou trabalhando aqui com a função quadrática, parábolas. Aí, o lucro diário decorrente da venda de certo produto é modelado por uma função quadrática do tipo y igual menos x quadrado mais bx mais c, né? Então, quando eu olho esse menos x quadrado, eu já sabia, opa, eu tenho lá a função quadrática, uma parábola com concavidade para baixo, tá? Só que eu não tinha essa função toda, né? Aqui eu tinha um B e um C que eu não sabia. Aí ele falou, sendo X o valor unitário de venda desse produto em reais, o X era o valor da venda e o Y o lucro, tá? Beleza. Aí depois ele fala, se for praticado o menor preço de venda possível de cada unidade do produto, que é de R$ 5, o menor valor, R$ 5, não há lucro nem prejuízo. Então, se eu vou rascunhar aqui, se eu pensar que o gráfico é uma parábola, está lá o plano cartesiano, uma parábola com concavidade para baixo, ele está falando assim, ao menor valor é R$ 5, né? Se praticado o menor preço de venda possível, eu não posso vender menos que 5, tá? Porque justamente se eu vender menos que 5, eu vou ter prejuízo. Mas ele falou que o 5 não há lucro nem prejuízo. Então, essa era uma das raízes aqui da parábola, tá? E ele falou, o lucro máximo obtido com a venda do produto é de 4.000. Então, eu fiz a leitura aqui, ó, que esse lucro era 4.000. E aí, isso aqui que meio que demorou e me deu trabalho, tá? Que a gente fala de aluno, mas às vezes a gente faz essa leitura mais rápido. Aí vai tirando conclusão. É uma parábola com cavidade para baixo. Ele está dizendo que os R$ 5 eu não ganho nem perco, é raiz. Aí que o lucro máximo é 4.000, tá? Então, eu tinha essa configuração aqui quando eu pensei. Aí, por que caminho eu fui, tá? Se eu tenho, só que eu tenho a função. Então, eu falei assim, se ele está me dizendo que quando eu considero o preço como R$ 5, que eu não tenho lucro nem prejuízo, então eu troquei o meu X aqui por 5, ó, tá? E sei que se eu não tenho lucro nem prejuízo, que meu Y vai ser zero. Então, eu gerei aqui uma equação. Eu falei, ó, que quando X for 5, o Y vai ser zero. Então, ficou 5 ao quadrado aqui, ó, 25, o oposto, menos 25. Então, eu escrevi lá, menos 25. Estou fazendo aqui de cabeça, mas eu troquei o X por 5. Aí, aqui, o meu X, 5 vezes B, 5B. Aí, eu tive mais C. E eu sei que quando eu troquei o X por 5, que isso aqui deu zero. Então, eu tive essa equação aqui. O que faltava para mim era B e C. Então, eu falei, ó, nessa equação, eu tenho aqui que eu posso falar que 5B mais C é igual a 25. Passei o menos 25 para lá, 25. Tinha uma equação aqui com duas incógnitas, tá? Então, eu fui por esse caminho. Aí, depois, eu falei assim, eu tenho o ponto de máximo dessa função, o tal do lucro máximo aqui, 4.000, né? E aí que acabou me dando o trabalho. Eu falei assim, se eu tenho um ponto de máximo, eu sei lá da fórmula das coordenadas de vértice, tá? Que o y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes A. Tá? Então, o que eu tinha? Eu tinha esse YV. Esse YV, a princípio aqui, eu considerei 4.000. Então, eu escrevi lá. Tá? Deixa eu separar aqui. 4.000, o YV, igual a menos o delta, dividido por 4 vezes o A. Né? Aí o A eu tinha, né? O coeficiente A aqui eu tinha. Então, esse A aqui, na verdade, ele é menos 1. Tá? Que eu vou, em que equação eu posso chegar aqui? 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 aqui é menos 4. Está dividindo, se eu passar para o outro lado, multiplicando, eu vou chegar aqui que menos 16.000, 4 vezes lá o 4.000, menos 16.000,
era igual a menos delta. Ou seja, que o delta, multiplicando por menos 1, que esse delta era igual a 16.000. Tá? Bom, o que que é delta? Delta, né? Olha lá o trabalho. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, esse delta eu sabia que era 16. Como esse a era menos 1, eu troquei aqui por menos 1, ó. Então, ficou lá 16.000 igual a b ao quadrado. Troquei o a aqui por menos 1, porque eu tenho esse coeficiente. Tá? Aí ficou menos vezes menos mais, deu mais 4c. E eu fiquei feliz com isso, porque essa era a minha equação 1, tem as incógnitas b e c, e essa é a minha equação 2, que tem as mesmas incógnitas b e c, apesar dessa ser do segundo grau. Então, eu falei assim, vou montar um sistema, né? Vou montar um sisteminha aqui. Eu tenho lá que 5b mais c é igual a 25, e eu tenho que b ao quadrado mais 4c é igual a 16.000. Tá? Estou reproduzindo o que eu fiz lá na sequência do concurso. Aqui eu isolei C, nessa equação, eu isolei C. C ficou 25 menos 5B. Menos 5B. Esse cara passou para lá, menos 5B. Aí o que eu fiz? Eu troquei na segunda, então eu vim e troquei aqui o C. Eu tive B ao quadrado, eu fiquei lá com B ao quadrado, mais 4 vezes o C. O que é C? Está aqui do lado, 25 menos 5b, igual ao 16.000. B ao quadrado, 4 vezes 25, 100. 4 vezes menos 5, menos 20b, igual a 16.000. Tá? Então, isso aqui gerou uma equação de uma incógnita só, que é uma equação de segundo grau. Tá? Então, eu organizei aqui, ficou b quadrado menos 20b. O 16.000 passou para cá, ficou negativo, com mais 100. A minha, a princípio, ficou menos 15.900 igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau na incógnita B. Então, eu falei, aplico Bhaskara aqui e resolvo. Só que quando eu apliquei Bhaskara, ficou delta igual o B, o coeficiente aqui, né? Estou trabalhando com a incógnita B, mas o coeficiente B é o menos 20. Então, menos 20 ao quadrado deu 400. O A, que é 1, o coeficiente da incógnita dava incógnita ao quadrado. Então, ficou menos 4 vezes 1, menos 4, vezes menos 15.900. Menos vezes menos vai dar mais. Aí eu tenho 4 vezes 15, 60.000. 4 vezes 900, 3.600. Então, deu 63.600. E aí cheguei num delta igual a 64.000. Aí, para achar a solução aqui, B igual ao contrário do B, contrário do menos 20, 20. Aí eu tinha que tirar a raiz quadrada desse cara. Quanto que é a raiz quadrada de 64.000, né? A de 64 é 8, mas eu tinha que ter 2 zeros aqui. Então, isso aqui me quebrou. Aí eu falei, pô, quebrou. Mas, voltando no raciocínio, eu falei, não tem nenhum absurdo aqui na minha solução. Então, isso é a questão de concurso que ela falou assim, travou, né? Ele não é perfeitinho, travou. O que eu fiz aí a partir daí, né? Então, eu falei, isso aqui me enroscou e depois eu vou mostrar aonde ficou o erro aqui da interpretação. Talvez alguns já fizeram a prova lá, aqui que ele errou. Tá? O erro, vamos adiantar aqui, depois eu volto.
O erro é aquela leitura que a gente reclama do aluno, a gente não faz. Que ele falava que o lucro diário com a venda desse produto, ele era dado em milhares de reais. Tá? Então, se o meu lucro era 4.000, ele fala que o lucro era dado em milhares de reais. Então, aqui eu joguei o 4.000, mas na verdade esse cara aqui é 4, tá? Porque na função ele vai dar o 4. Tira esse cara. Tá? Na função, esse ponto aqui de máximo era 4. O 4 em milhares de reais. Então, chegava nos 4.000, tá? Então, o erro ficou aqui. Mas, eu, na hora, não nem tinha lido esse milhares de reais. Olha aquela história que a gente não lê corretamente, né? Eu estava mais ou menos como aluno, pegando os valores. Então, aqui estava 4.000. E aí eu repassava e falava, não, estou todo correto. Então, por que caminho que eu fui, né? Aí eu fui por soma e produto. Então, estou falando aqui de algumas coisas da função quadrática, como o YV, né? O XV, tá, gente? Que a gente tem que saber. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo um outro vídeo de uma questão da prefeitura, que também era função de segundo grau. Então, quem tiver mais dificuldade com essas coisas, dá uma olhada lá nesse vídeo. Mas aí, então, eu falei assim, eu vou para soma e produto. Então, a gente tem que a soma das raízes, saber que ela é menos B sobre A. Tá? E que o produto das raízes é o tal do C sobre A, que vem lá da fórmula de Bhaskara, né? Então, o que acontecia aqui? Eu fui lá na questão do seguinte, essa raiz eu conheço aqui, ó, ela é 5, tá? Essa raiz é 5. O que acontecia aqui? Ele queria saber qual desses valores ia me levar ao valor de máximo. Então, o menor valor aqui era 5,50. Então, para ser 5,50 esse valor do meio, aí eu fui mais na lógica. Para esse valor ser 5,5, como a parábola é simétrica, esse cara tinha que ser 6. Então, eu falei, eu fui pelo caminho de determinar a raiz. 5 e 6, então esse valor aqui seria a soma, tá? Como A é menos 1, então 5 mais 6 aqui daria 11. Eu falei, ó, esse cara seria 11 e aqui seria 30. Então, minha função, eu escrevi lá, menos x ao quadrado mais 11x, somei as duas raízes e o produto menos 30, tá? Porque aqui, como esse cara é negativo, mudou. E aí eu testei. Ou eu pensei assim, né? Eu vou pôr o 5,5. Se eu fizer a conta com 5,5 aqui, não vai dar. E, na verdade, eu nem peguei para tentar o 5,5. Eu falei assim, eu vou testar com 7. Que essa raiz fosse 7. Porque eu pensei, se essa for 7, eu vou ter uma opção aqui que é o 6, tá? Então, eu escrevi lá 5 e 7, 35. Minha função ficou menos x ao quadrado, 5 mais 7, a soma, 12x, e 5 vezes 7, 35. Tá? Então, aqui ficou menos 35. Porque, como o A aqui é negativo, ele troca o sinal. E aí eu falei, vou pegar o 6. Então, eu fiz aqui 6 vezes 12, 72. 6 ao quadrado, 36, negativo. Com menos 35, 36 e menos 35 vai dar menos 71. Então, 72 tirava 71 ia dar 1. Tá? E aí, nessa altura, eu li que era em milhares de reais. Então, isso daria R$ 1.000. Tá? Mas eu falei assim, o 6. Aí depois eu falei, eu não vou tentar esses quebrados, eu vou tentar o 7. Então, eu falei, para esse valor que me leva ao máximo ser 7, como ela é simétrica, esse cara tem que ser 9. Tá? E para que o concurso a gente vai buscar soluções. Eu tinha um raciocínio aqui que deu problema. Então, como ficou aqui a minha função soma e produto? 5 com 9 vai dar 14. Então, eu teria a função menos x ao quadrado, soma e produto. 5 com 9 daria 14, x
E 5 vezes 9 daria 45, então menos 45. Essa seria a função, né? Se for inteiro aqui. E aí, o que eu fiz? Eu joguei o 7, ó. Então, ficou 7 vezes 14. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 1, 7, com 2, 9. 98. Aí, aqui, 7 ao quadrado, 49. O oposto, menos 49. Menos 49 menos 45 dá menos 94. E aí, eu cheguei ao valor de 4, essa diferença. Como eu já tinha enxergado depois que eu tinha feito isso, que era em milhares de reais, então esta função aqui vai me levar, tá, aos 4.000 reais. Então eu consegui determinar que esse cara é 7, porque esse cara era o do meio, então esse era 9. E aí, por soma e produto, eu escrevi a minha função. Me virei desse jeito, tá? Conhecendo lá soma e produto. Mas, particularmente, eu não gosto muito. Mas a gente está atrás de acertar a questão. Então, eu falei, opa, esse cara é 7. E ele me leva, tá? Ele me leva isso aqui. Se eu vier aqui, ó, vou abrir uma outra aba do GeoGebra. Então, eu vou pegar aqui a função, vou printar aqui, tá? Estou abrindo lá uma outra aba do GeoGebra, eu vou tirar um print aqui, ó, do que me ajudou a determinar. Vou colar aqui. E vou digitar aqui, ó. Então, abrir uma outra aba, y igual a menos x ao quadrado, parábola para baixo, mais 14x, menos 45. Eu descobri essa função, que o 7 me leva a esse valor do 4, que era em milhares de reais, os 4.000 reais. Como ela é simétrica, esse ponto aqui, ela vai me levar a esse valor. Esse outro cara é 9. Por soma e produto, eu sabia. 5 com 9, 14. Esse cara aqui. Porque lá na soma e produto, a gente fala que x ao quadrado menos sx, isso aqui é um s, tá? Mais p. Que esse cara é a soma, esse coeficiente, e esse é o produto, tá? Então, 5 e 9 dá 14. Se eu trocasse aqui, ficaria x ao quadrado, a soma, menos 14x, e esse cara é o produto. O C é o produto. 5 vezes 9, 45. Só que como ela tem concavidade para baixo, se eu multiplicar tudo por menos 1, vai trocar o sinal. Vai gerar essa, tá? Então, fui lá, cheguei à solução. Por quê? Voltando aqui, porque o meu cálculo aqui, que eu acharia bacana, eu algebricamente ter mostrado, eu não dei atenção a milhares de reais. Eu falei, o lucro máximo obtido, até o problema, talvez vocês podem confessar que ele levou isso. O lucro é 4.000. Eu falei, opa, o YV é 4.000. Só como era em milhares de dólares, na verdade, esse cara era 4. E o que implica se esse cara era 4 e não 4.000? Aqui, na hora de trocar, eu ia usar 4. E aqui, menos 4 vezes 4, não ia dar menos 16.000, ia dar menos 16. Aí começava a mudar tudo. O meu delta seria 16. Estou corrigindo o meu erro. Aqui, essa delta é b ao quadrado, e isolo c. Isso aqui não é 16.000, é 16. Tá? Aí eu começava a corrigir. Aqui, 16, não é 16.000. Esse 16.000, esse 16, quando passasse para lá, eu tinha 100. Aí 100 menos 16, ó, isto aqui, a minha equação ia dar 84. Tá? E aí mudou tudo, porque o meu b ao quadrado, 20, menos 20 ao quadrado, 400. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 84, ó, 4 vezes 80, 320. 4 vezes 4, 16. Isto aqui, aí ia dar menos 336. Tá? E 400 menos 336, o meu delta seria 64 e não 64.000. E aí, aqui que estava em rosco, a raiz do 64, ó, era 8. E eu ia dividir
por 2 vezes o A daqui, que é 1, ó, 2. Tá? Aí 20 mais 8 dava 28, dividido por 2, 14. Ó. O que é o B aqui? O B é a representação da soma, né? O S, ok? Então, fui lá pelo caminho. E 20 menos 8 dava 12, por 2, 6. Tá? Então, a soma aqui poderia ser 6. Mas esse 6 aqui, ó, para a soma das duas raízes ser 6, se a 5 era a mínima, a outra para dar 6, 1. O 1 está à esquerda. Esse cara aqui não serve, tá? Na hora que eu corrigir isso para 4, eu vou encontrar esse valor. O 6 não serve. O B aqui seria 14, então esse cara é 14. Para dar 14, esse cara como representa a soma, se isso é 5, 5 com quanto dá 14? O 9. Tá? Então, eu ia descobrir que a outra raiz aqui era o 9. E, obviamente, que o ponto do meio, o XV, né? O X do vértice seria 7. Tá? E aí, por soma e produto, como eu fiz aqui, ó, se eu sei que uma raiz é 5 e outra é 9, a gente usa soma e produto. A soma das raízes dá 14, o produto das raízes aqui dá 45. Só que aí, como x era negativo, multiplica por menos 1, gerou essa função. E essa função, eu entrei com ela aqui, o valor 7 que vai me levar ao 4, tá? Portanto, esta questão alternativa era a D. Não sei se vocês derem uma retomada, aonde que me levou o problema eu fazer essa leitura, que o lucro máximo era 4.000 e tacar o 4.000 aqui. Então, o meu raciocínio ficou até legal de eu montar as equações com os conhecimentos. Só que aí ele me levou ao 16.000 e isso me atrapalhou aqui. E eu não tinha lido isso antes de chegar. Depois que eu entendi que era milhares de dólares, eu falei, opa, então, né? Eu tenho que entender que meu Y aqui é 4. O YV é 4, mas é em milhares. Eu falo de dólares porque eu dou muito esse problema na faculdade em dólares, mas aqui é reais. Então, 4.000 reais, tá? Então, esse lucro, apesar de ser 4.000, aqui era 4. E aí a gente corrigiu o problema. E eu chegava ao 7. Como deu esse problema, né, aqui, eu fui para o caminho da soma e produto, tá? E eu fugi dos quebrados aqui. Então, eu tentei com 6 e com 7. Para o XV ser 6, esse cara teria que ser 7. Mas eu escrevi a função, não deu certo. Para o XV ser 7, esse cara é 9. Aí eu escrevi a função, some produto. E aí, quando eu troquei o 7, deu. Falei, fechou. Tá? Mas se eu não tivesse aqui essa indução desse erro 4, eu ia chegar aqui na forma algébrica, tá? E eu, particularmente, ia ficar mais feliz. Falando, pô, eu fiz algebricamente. Não deu? É concurso, gente. Vamos usar as ferramentas. Eu fui lá e fui para a parte de soma e produto. Então, eu trabalhei com as respostas, né? Vamos dizer que essa forma, eu falo assim sempre, ela é mais pobre, porque eu comecei a usar as respostas e usei as inteiras. Obviamente que eu tinha que ter conhecimento de soma e produto, mas aí ficou fácil para eu chegar. Mas foi meio na tentativa. Deixa eu arriscar os 6 aqui. Se eu não tivesse cometido esse erro, eu tinha dado tiro certeiro, tá? Então, obviamente que a gente tem que ter conhecimento aí dessas questões da função de segundo grau. Como eu falei, agora aqui no final eu vou deixar um outro vídeo de uma outra questão que foi do concurso da prefeitura, para a gente dominar um pouco mais aí a função de segundo grau, tá? Mas eu resolvi dessa forma. Então, eu cheguei na solução usando as alternativas, porque eu cometi esse erro, né? De pegar o 4.000 e tacar 4.000. Mas tinha a informação do milhares de dólares. Se eu tivesse lido isso com atenção, eu tinha posto 4 aqui, eu nem precisava de nada. E eu ia até ficar um pouco mais orgulhoso, falar,
legal, ó, eu montei aqui os conhecimentos. Só que eu falei, esse delta aqui meu me ferrou, não está dando raiz. Eu parei o exercício. Então, um pouco da experiência. Vamos fazer outra. Aí eu sempre, quando eu estou resolvendo o que dá problema, eu vou lá e, na minha folha, eu vou lá e coloco uma interrogação. Então, eu vim aqui, ó, e eu marco lá, opa, essa aqui, depois eu volto para ela. Fui fazer as outras. Quando eu voltei, eu fui para o caminho de some produto. Dei uma repassada, falei, cara, o meu raciocínio está certo, mas não está dando. Fui para some produto e achei. Acabou, tá? Aí depois a gente sai o caderno e vai pensar. Aí eu olhei, né? Ah, qual é o meu erro? O meu erro foi aqui, tá? Então, espero aí que eu tenha deixado claro o que ocorreu, até da experiência do concurso, né? Que a gente tem os conhecimentos, mas são aquelas pegadinhas. Obviamente que talvez alguns colegas aí usaram outro método e alguns colegas prestaram atenção nisso, que aqui era o 4. Isso ajudava bastante. Eu fui aluno, não fiz aquela leitura detalhada, então eu comi bola aqui e aí me prejudicou. Levei tempo para resolver isso, ok? Bom, então vou deixar mais essa questão. Espero que tenha esclarecido. Qualquer dúvida pode pôr no comentário que eu comento, dou devolutiva. Se a gente precisar gravar um outro vídeo com essa explicação, tá, gente? A gente faz. Na verdade, o nosso canal aqui é discutir um pouco da questão de matemática. Eu estou até resolvendo aqui, porque essa é a necessidade do momento, mas o meu objetivo no canal depois é trazer experiências, eu sempre falo de metodologias ativas. Eu não tive tempo ainda de entrar nesse campo, mas no canal eu tenho professores se inscrevendo, daqui a pouco a gente vai soltar algumas atividades aí de metodologias ativas, formas que a gente trabalha, porque eu trabalho num colégio que explora muito isso, a equipe lá de matemática discute muito isso, então acho que dá para ajudar. E também estou aberto sempre a comentários de vocês, tá? Bons, de preferência, ou maus. Pode comentar aí, a gente não é dono da verdade, tá bom? Então fiquem com Deus, boa sorte e até o próximo vídeo.